Deus é palavra, irmãos. Ele é a própria palavra. E a coisa que Ele mais gosta é que você não duvide da palavra dEle. Você gosta quando alguém duvida da sua palavra? Não, a gente não gosta. Ser questionado, alguma coisa. E às vezes as pessoas, os seus procedimentos, suas condutas, acabam questionando Deus. Irmãos, Deus honra a palavra dEle. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. O jardim, quando ele foi feito, o jardim foi feito através do quê? Da palavra. Os animais, a palavra, o sol, a lua, ele fala, haja luz e houve luz, haja, tem que obedecer. Quando Deus falou assim para Josué, Josué, tem essa muralha enorme, vocês vão falar o quê? Vão gritar e vão falar e vão declarar a palavra. E não caiu a muralha? Sim ou não? Caiu. Você vê lá o profeta Ezequiel, em Ezequiel capítulo 37, pega ali, o Senhor fala assim para Ezequiel, Ezequiel, profetiza a esses ossos secos, e diz bem assim, assim diz o Senhor dos Exércitos. E Ezequiel ouviu. Aí Ezequiel foi na frente dos ossos, o que ele fez? Assim diz o Senhor, osso seco. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E ele profetizou para quê? Os ossos tinham ouvido? Não tinham ouvido. Era osso seco, né? Ele profetizou. E teve que o quê? Acontecer aquilo que foi profetizado. Por quê? Era a palavra de Deus. Era a palavra de Deus. Todas as coisas têm que se sujeitar à palavra de Deus. Quem está entendendo? Eu estava assim conversando com uma pessoa, e a pessoa começou a falar assim, não, porque eu já veio várias vezes assim conversar comigo, e eu falei, mas hoje eu comecei a falar isso, e falar aquilo, e contar essa história. E aí eu questionei, falei assim, por que você não falou da palavra de Deus para essa pessoa? Aí ele falou bem assim, Rosângela, mas sabe uma coisa? Todas as vezes que vem aqui, eu falo, mas parece que não adianta. Eu falei, então esquece. Se a palavra de Deus não resolver a vida dele, não é a sua conversa que vai resolver. Não, mas não vai resolver. Fale da palavra de Deus. Não, mas eu estava contando um caso. Não conte caso. Conte se a palavra de Deus não resolver a vida dela, quem que vai resolver? Nada vai resolver. Tudo, o poder está onde? É na palavra de Deus. Quando você entender que a palavra de Deus, ela tem realmente poder para fazer tudo aquilo que Ele quer, porque Ele honra, quando você crê na palavra dEle, não a palavra do homem, não a palavra da mulher, mas quando você assume diante de algumas situações, você pega aquela palavra e fala, não, foi Deus que falou isso, e Deus não é mentiroso, Deus também não é filho do homem, para que minta, nem que se arrependa. Deus é Deus, a palavra dEle diz isso, e eu vou crer. Se Deus cuida, Deus cuida. Se Deus cura, Deus cura. Ele é Deus. Ele é Deus. E nós vamos ler na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. E ele fala para Timóteo. Timóteo, você vai falar da palavra aí, vai pregar. Você está em Éfeso aí, você vai ficar aí. E Timóteo, eu recebi do Senhor a palavra e passei para você certinho. Timóteo, vai e fala para essa pessoa aí, não tire nada, não extraia nada e não coloque nada, só fala o quê? A palavra, Timóteo. Porque o problema, irmão,
é as pessoas começarem a inventar moda. E isso está dando para mim, eu não estou aguentando mais, sabe? Não estou aguentando mais. Outro dia mandaram um vídeo para mim, a pessoa tinha uma marreta, a marreta do Thor. Sabe a marretona do Thor? Sabe o Thor que tem marretão? Aí na igreja o pastor com a marreta, as pessoas passavam e davam uma marretada na cabeça. Mas não era forte, né? Receba a bênção de Deus. Aí a pessoa, aleluia. Ah, não dá mais para mim esse negócio aí. A marreta do Thor. Todo mundo queria tomar uma marretada do Thor. Não dá, irmãos. Rose? Tomar uma marretada aqui, uma marretona ali. Vem aqui passar, mas a marreta, só não falava a marreta do Thor, né? Mas era igualzinha do Thor, até o desenho. Imagine, fazia a fila, todo mundo ia levar uma marretada na cabeça, que simbolizava que Deus estava dando uma pancada em você. Aonde que está na Bíblia isso? Aonde que está isso? Não está. Então não dá para mais engolir essas coisas. A gente vai ficar na palavra, amém? Né, meu irmão? Nós vamos ficar na palavra de Deus. E ele fala, Paulo fala assim, Timóteo, o que eu recebi do Senhor, você passa certinho aí, ó, Timóteo, ó, nem mais nem menos. E Paulo estava na cadeia, prestes para morrer. E ele fala, o maior tesouro é a palavra de Deus. E aí ele vai lá no capítulo 1, versículo 3, e fala assim, como te roguei quando parti. Paulo estava, quando ele saiu, ele rogou, né? Como te roguei quando parti, está a mesma versão? Quando eu parti para a Macedônia, que ficasse, Timóteo, em Éfeso, para advertir alguns que não ensine outra o quê? Não ensine outra doutrina. Ele falou assim, vocês só vão ensinar o quê? A doutrina de Cristo. Aquilo que Jesus nos ensinou. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia fala que no final dos tempos levantaria muita gente e enganaria a muitos com mentira. A pessoa vem, dê uma oferta de R$1.000 que Deus vai dar 10 mil para você. Está na Bíblia isso, irmão? E acredita que tem gente que dá. Agora eu pergunto, Deus precisa do dinheiro? Deus é o que dá o dinheiro para nós. O que Deus vai fazer com o seu dinheiro? Ele vai ficar mais rico? Deus tem o dom do ouro e da prata. Então as pessoas que inventam moda, e ele falou assim, olha, que ninguém ensine outra doutrina, a não ser aquela que Cristo passou para nós. Ele fala no versículo 4, não se dê a fábulas, ou genealogia intermináveis, que mais produz questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço agora, né? Conta uma fábula, conta um caso, e quer enfeitar o pavão, e quer agradar as pessoas, e o menos que ela faz é ensinar a palavra de Deus. O menos que ela faz é pregar a palavra de Deus. Sabia que tem muita gente que está na igreja, servindo a Jesus, vindo na igreja, orando, dando oferta, tá? Um dia vai chegar diante de Cristo, e quando chegar lá diante de Jesus lá, a pessoa fala, ô Jesus, eu cheguei. Jesus fala, quem é você? Eu não te conheço, quem é você? Mas Jesus, eu tocava lá, eu cantava, eu até pulava lá, Jesus. Jesus fala assim, eu não te conheço. Você fez o que você queria fazer. Você usou o meu evangelho. Mas você nunca viveu aquilo que eu queria que você vivesse. Você nunca praticou aquilo, as minhas palavras. Você nunca teve as palavras em meu coração. Ela viveu uma fábula, né? As pessoas gostam de viver algumas coisas que não é a realidade dela. Às vezes parece e tal, não sei o quê. E na própria religião as pessoas também. Jesus, ele batia forte contra os fariseus, os religiosos.
Ele não batia lá na pessoa pecadora, ele batia onde? No religioso. Para nós que sabemos a palavra de Deus, vai ser cobrado menos ou mais? Vai ser mais cobrado, irmão. Para quem conhece a palavra de Deus, mais cobrado. Aí fala, mas então melhor não ir na igreja. Não. Para você ir para o céu, você precisa saber o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vai para o céu se não for através de Jesus. É de você vivenciar e viver as coisas de Deus, consiste na fé. Ele fala assim, versículo: ora, o fim do mandamento é o quê? A caridade. Caridade, o que é caridade? É o amor. O fim do mandamento é o amor de um coração puro e uma boa consciência e de uma fé não, o que, irmão? De uma fé não fingida. Então tem fé fingida aí? Tem muita gente fingindo de cristão, mas não é cristão. Não é cristão. E acho que foi em Itajaí que eu contei para você lá da pessoa que era mais crente do que eu, né? Era um católico que eu encontrei lá. Era mais crente do que eu, irmão. Assim, de fé em Deus. Uma palavra e falando de Deus. E falando, você tem que orar bastante, viu? Eu falei, amém, né? Estou precisando ouvir. Você tem que ler a Bíblia também, viu? Aí quando falou assim, Sérgio, eu falei assim, você vai em que igreja? Não, eu sou católico. Eu falei, nossa, os crentes, misericórdia. O católico falando, você tem que ler a Bíblia bastante. Ele é um católico, como diz, praticante. Sim ou não? Agora, crente que não pratica, está um monte. Evangelho que não pratica nada, está de baciada. E ele fala aqui, ó, ele fala, ora, o fim do mandamento é a caridade, o coração puro, uma boa consciência. A gente tem que ter consciência disso. A gente sabe que a gente tem que orar, a gente sabe que a gente tem que buscar Deus, a gente sabe que tem que... Mas parece que tem uma força que não deixa. O dia vai, as coisas vão acontecendo, você vai se envolvendo, e não porque você não quer, mas aí acaba, quando vê já passou, você deixou de orar, você deixou de vivenciar as coisas de Deus, e depois fala assim, né? Ai, Deus, o Senhor sabe. Não, Deus sabe. Ele sabe mesmo que a gente está precisando, o quê? Ter consciência. E arrumar um tempo, irmão. Nós temos que arrumar um tempo. Até duro falar isso, né? Arrumar um tempo a Deus. Tá certo isso aí? E na verdade Deus tinha que ser em primeiro lugar. Olha, arruma um tempo para Deus. Quer dizer, Deus está em que lugar da sua vida? Em qual? Meu Deus do céu. E não é eu que estou falando, é o apóstolo Paulo. Ele escreve a Timóteo. Paulo estava onde? Na cadeia, esperando para morrer. Logo Paulo vai ser decapitado, vai morrer por amor a Cristo. Ele escreve lá na cadeia, sabendo que o fim dele estava próximo. Ele escreve lá para Timóteo: Timóteo, ó, o mandamento, o fim do mandamento é o amor de um coração puro. Tem que ter coração puro, Timóteo, e uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Ele fala, do que? Desviando-se alguns, entregam as vãs contendas. Qualquer coisa contenda, qualquer coisa discute, qualquer coisa perde o juízo, né? Qualquer coisa. Lá na minha casa a gente fala, não, está muito estressado, está muito nervoso. Quem que não está nervoso? Deus abençoe. Você que não é nervosa. Você que não é nervoso. Quem que não está nervoso? Hoje parece que qualquer coisa a gente está explodindo. Não é verdade? Não precisa muito não.
Meu Deus do céu. Não é verdade? Qualquer coisa a gente está falando, a gente está... É só Deus na nossa vida, irmão. A gente tem que reconhecer que a gente está precisando de ajuda. Eu não vou falar assim, você está precisando de ajuda, ou você está... Não, nós estamos precisando de ajuda de Deus. Precisando mesmo, né? Aí ele fala, tem outros querendo ser doutores da lei, não entende. Não entende nem o que dizem. Hoje está demais a internet. Tem especialista para tudo. Parece um lá no vídeo. Toma machado e cravo. O cravo faz isso, não sei o que. Aí o outro. Coma a casca do ovo. A casca do ovo, não sei o que. Se você pôr, você vai achar. Não tem, né? É berinjela. Berinjela é bom para isso, é bom para aquilo. Fala para o seu amigo aí como que arruma o cano aqui. O especialista. Arruma o cano, passa a cola aqui. Mas... está cheio de especialista. E aqui na Bíblia, está um monte de gente explicando que não fazem e não sabem. Dizem, não entendem o que dizem nem o que afirmam. Ou seja, ela não vive, não tem experiência com Cristo. E Paulo bateu bem firme. Timóteo, não acrescenta, não adiciona, não tira, não subtrai, só a palavra de Cristo. Só a palavra de Cristo. Pode pregar outra coisa para você, irmão, se não for a palavra de Deus, não aceite. Não aceite. Porque a pessoa vai falando, acaba convencendo você, acreditando. A primeira conversinha que enganou, aonde que foi? No jardim. A pessoa não tinha pecado, estava lá diante de Deus, na presença de Deus. Deus visitava o jardim. A serpente, o que veio na mulher? Come. Não é a maçã, né, irmão? Você sabe que não é a maçã. Tu vai falar que é a maçã, a fruta lá. Não é a maçã. Eles brincam com a maçã. Come. O que aconteceu com a mulher? Comeu. Aí o que a mulher catou o fruto lá? Foi lá e enfiou na boca do Adão e come. Foi assim? Foi com a conversinha também. Come. E na conversa você leva a pessoa. Né? Até ontem à noite eu falei para a Cátia, esse é o 7-1, né, da conversa. Enganou até o Julinho lá. Era muito bom de conversa o camarada. Nossa, a vida do cara é bom mesmo. Foi Julinho, é 7-1. Tudo que você pensar, ele faz. Chefe de cozinha, já fui chefe de cozinha. Nossa, já foi chefe? Já. Trabalhava lá na Boa Vista. Nossa, na Boa Vista. Nossa, aquela obra. Não, também fui pedreiro, fui construtor. Aquele lanche lá. Não, aquele lanche fui eu que desenvolvi a maionese. Tudo que o Aí o Julinho falou, nossa, esse cara é bom. Aí eu falei para a Cátia, esse é o 7-1, engana todo mundo. E tem muita gente enganando. Brincadeira que enganou o Julinho. Mas o Julinho quase foi, né? Quase, mas eu orientei, não vá. Irmãos, tem gente que está sendo enganado na palavra de Deus. Ela usa a palavra de Deus, distorce a palavra de Deus para falar que é certo. Não precisa ir na igreja, adora a Deus em casa. Jesus ia na igreja, ia na sinagoga ensinar. Ele ensinou, estando 2, 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Jesus reuniu os discípulos, tinham partido o pão, mandou ficar reunido, o próprio Jesus. O salmista Davi, o homem considerado, o homem que Deus falou, esse é o segundo o meu coração, quer dizer, é o meu coração. Ele revela o que eu sou. Davi que dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então as pessoas inventam, falam, afirmam de coisas que não sabem e parece especialista. E ela só quer o quê? Que você curta o vídeo dela, que você compartilhe o vídeo dela. A intenção dela o que é? Ser monetizada nas redes sociais. Só isso. Porque a palavra de Deus, longe disso aí.
Amém, irmãos? E aí, Paulo, ainda ele fala, né? Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos, obstinado para os ímpios e pecadores, para o profano religioso. Porque começou uma discussão da lei, da graça, e Paulo começou a falar, né? E vamos lá no versículo 11. Ele fala dos mentirosos, perjuros. Aí no versículo vai: conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi o quê? Confiado. Deus tem lhe confiado a palavra dele no seu coração. Guarda bem a palavra de Deus no seu coração, irmão. Guarda bem a palavra de Deus no seu coração, que é isso que vai gerar um milagre na sua vida. É isso que vai gerar fé no seu coração. É isso que vai gerar você estar forte, firme e tranquilo e sossegado, sabendo que Deus cuida de você, que Deus é contigo, né? Hoje a minha mãe operou lá, tirou a vesícula lá, parecia uma pedreira, tantas pedras que saiu. Não sei como forma tantas pedras, grande ainda, irmão. Você não estava com medo do sua mãe operar lá, tomar anestesia? Não. Eu só perguntei que hora que ela vai entrar, e a hora que ela sair, vocês avisem eu. Só isso, irmão. A confiança é total. Se Deus quiser levar, não tem o que fazer. Mas Ele é Deus. Se Deus quiser preservar a vida dela, Ele é Deus. O que Deus fizer, eu vou ficar contente. Se Deus me der, eu vou ficar feliz. Se Deus não me der, eu vou ficar feliz também, porque é a vontade dEle. Ele ensinou a oração do Pai Nosso, o que Ele ensinou? Seja feita, aonde? Nos céus e na terra. A gente aprender e respeitar, e falar: Deus, o Senhor fez certinho, eu não estou entendendo nada, mas o Senhor fez certinho, porque o que é vindo do Senhor é a melhor coisa, porque o Senhor toma a melhor decisão, o Senhor é a sabedoria em si. E eu creio na tua palavra. Eu creio, Senhor amado. E dou graça que me tem confortado a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque teve por fiel, pondo-me no ministério. Aí Paulo começa a falar, né, começa a falar, né. E no versículo, vamos um pouquinho, vou descer mais. Olha o que ele fala no versículo 16, versículo 14, desculpe. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Ele falou, essa graça é o quê? É uma palavra fiel e digna de toda o quê? De toda aceitação. Você não pode ter nada assim de restrição da palavra de Deus. Eu estou dizendo a palavra de Deus. Quando assim a pessoa, né, a gente ouviu, né, Cátia? A pessoa fala assim: eu não estou ouvindo Deus falar. Parece que Deus não fala, parece que Deus não está falando comigo. A primeira coisa, a certeza que nós temos: essa pessoa não lê quase a Bíblia. Porque se ela começar a ler a Bíblia, Deus vai, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Quando a pessoa fala: parece que Deus não fala, e eu já veio em mim, eu tenho a certeza, não falo para a pessoa, mas penso comigo, eu tenho certeza que essa pessoa não tem um hábito de ler a Bíblia, porque se ela lê todo dia a Bíblia, você acha que Deus não vai falar com ela? Alguma coisa não vai tocar na vida dela? Vai vir de encontro com a necessidade dela, porque é a boca de Deus, é a palavra de Deus. E ele fala assim: por isso, irmão, por isso é digno de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo. Para que Jesus veio ao mundo? Para salvar ou para deixar rico as pessoas? É para salvar ou deixar famosas as pessoas? É para salvar, levar para o céu, ou para fazer uma pessoa aqui poderosa? Não, ele veio para salvar você da vida e levar você, e você ganhar a vida, aí a vida eterna, para salvar os pecadores. E Paulo, com toda aquela sabedoria,
ensinando Timóteo, ele fala assim: do qual eu sou o principal, quer dizer, eu sou o mais pecador. Irmãos, eu tenho aprendido o seguinte: não fique se defendendo das coisas assim. Quando alguém fala, a culpa é de fulano, a culpa é de cicrano, a culpa é sua. Ah, tá bom, a culpa é minha, tá bom, eu que sou errado, Deus abençoe. Tá bom, pode me acusar. Você acaba com a conversa logo. Porque se você começa a falar, não, mas eu estou errado, mas também você está errado. Eu estou errado, mas não estou tanto. Você também tem que pensar, porque aí você fica aquela disputa. Então a melhor coisa, eu falo, tá bom, eu estou errado, você me perdoe. Porque ninguém, a maioria das pessoas, quando acusa, ela não admite o quê? Que ela está errada. Ela fala, não, eu errei, mas porque você fez isso. Eu cheguei nesse ponto, mas eu tenho um motivo. Na verdade, não tem motivo nenhum. A Bíblia fala para perdoar, a Bíblia fala para a gente ser mais calmo, a Bíblia fala para nós ser temperado, a vida fala para a gente contar até 3, na verdade ela conta até 1000, né? Porque não adianta uma discussão dentro da casa, vai resolver? Não vai. Aí um dorme para cá, outro dorme para lá, né? Cada um com a sua coberta, cada um com a sua... Não adianta. Não adianta. Quer achar um culpado? Então põe a culpa em mim aqui, põe em mim. Eu não vou segurar esse pepino aí, isso aqui. Põe seu em mim que eu ponho em cima de Jesus e vou tocar a minha vida e vou ser feliz. Aí eu saí da igreja por causa do pastor. Tá bom, eu fui errado, tá bom, Deus abençoe. Amém, Deus abençoe. Então a culpa é de mim. Deixa que Deus cobre de mim. E põe em Jesus e vou tocar minha vida. Porque as pessoas fazem coisas, aí ela quer achar uma desculpa. Trabalha naquele emprego, aquele emprego dá o sustento dela, ali come o pão, bebe a água, um dia que não dá certo, sai do emprego, a primeira coisa que faz, vai lá, vou procurar os meus direitos. Que direito? Nunca trabalhou direito? Nunca fez nada certo? O patrão teve muita paciência, podia ter mandado embora, mas, né? Vou procurar meus direitos. Eu duro que vai lá ainda, adivinha de quem pende? Do lado de quem? Do empregado. Porque o mundo já está no maligno. A injustiça opera aqui. Tem caso a caso, né, irmão? Tem caso que o empregado realmente, mas 99%, pessoa chega atrasado, pessoa não trabalha, né? Não teve paciência comigo. E aí acha que tudo quer achar um culpado para o fracasso dela. O casamento não dá certo, meu casamento não deu certo por causa da minha sogra, meu casamento não deu certo por causa do meu sogro. Meu casamento isso, não põe, não. Assuma os seus erros, que vai ser muito melhor para você diante de Cristo. Amém? Não é diante dos homens, diante de Cristo. Porque aquele que puxa muito para cá e outro puxa para lá, e você luta para seus direitos, e não sei o quê, não arredo mesmo. O perigo é chegar lá no diante de Cristo e Jesus falar o quê? Não te conheço. Aí toda aquela briga, tudo aquilo que você fez aqui na terra, aí chega lá e Jesus fala, viu? No céu aqui você não vai ficar não, você vai para o inferno. Aqui não é seu lugar não, porque eu não te conheço. Você nunca viveu o meu evangelho de Cristo. Então é melhor nós pedir a Deus. E Paulo fala assim, eu sou um dos principais do pecador. Quer dizer, eu sou o principal. Admita que somos fracos, precisamos da ajuda de Deus. Amém, irmão? Amém ou não amém? Aí ele põe assim, como ele admitiu, ele fala assim, mas por isso o quê? Dele aceitar, dele a saber das fraquezas dele, mas por isso alcancei misericórdia para que em mim, que eu sou o principal, quer dizer, pecador, que Jesus Cristo mostrasse o quê? Toda longanimidade.
A bondade e o amor de Deus. Sabe o que Paulo fazia antes dele ser Paulo? Ele matava cristão. Quem sabia isso? Sabia, Regiane? Antes de Paulo, da Bíblia aqui, o apóstolo Paulo, antes, para você ver a história, antes dele ser Paulo, o nome dele era Saulo. Ele era um fariseu e ele perseguia todos os discípulos de Jesus. E ele mandava matar Estevão, o discípulo de Jesus, Estevão, um homem cheio de fé. Paulo mandou apedrejar, era Saulo, né? Mandou colocar amarrado lá no meio, todo mundo com pedra, e mataram um coitado de um homem apedrejado. Aí tiraram a roupa dele, depois de apedrejado, depois de morto, aquela roupa ensanguentada, e jogaram no pé de Paulo. E Paulo fazia isso achando que ele estava defendendo o quê? A religiosidade, o farisaísmo. Até que um dia ele falou assim, pediu autorização e falou assim, eu vou em outra cidade, e lá tem bastante cristão, que os cristãos viram que estava todo mundo morrendo, perseguidos, fugiram. E ele descobriu onde estava. Ele falou assim, eu vou lá e vou pegar todo mundo, vou trazer preso. E aí, na estrada de Damasco, de repente acende uma grande luz. Ele cai lá, o cavalo empina, ele cai no chão. Aquela grande luz, e ele não começou a enxergar nada. Estava a luz, mas ele estava em trevas. E ele escutou uma voz bem assim, Saulo, Saulo, por que me persegue? Aí ele perguntou, quem és tu, Senhor? E aí escutou a voz no meio da luz, eu sou Jesus. Eu sou Jesus. E Jesus muda a vida dele. E Jesus muda o coração dele. Ele aceita Jesus. De um perseguidor dos cristãos, ele passa a ser um cristão verdadeiro. E ele dá essa palavra para Timóteo. Timóteo, vamos ser fiel a Jesus, Timóteo. Não vamos com conversa furada, não vamos tirar e nem acrescentar. Vamos pegar a palavra dele e vamos viver. E ele fala, Timóteo, você que vai continuar aí, divulga a palavra, não deixa essa palavra morrer. Faz essa palavra ir para frente. A palavra fiel, porque ela é digna de toda aceitação. E aí ele fala assim, versículo 17. Ora, ao Rei do século, ao Rei dos séculos, sempre, imortal, Deus não morre, ninguém mata Deus, Ele é imortal. Ao Rei dos séculos, imortal, Ele é invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todo sempre, amém. Para todo sempre, amém. O que ele declarou para Timóteo? Vamos ler esse versículo, irmão? Vamos? Amém? Vamos lá. Ora ao Rei do século, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todos sempre. A sua vida tem que ser para a glória de Deus, a sua família tem que ser para a glória de Deus, tudo que você fizer tem que ser para a glória de Deus. É só Deus na sua vida, na sua casa, no seu lar, na sua família. Quando você fizer alguma coisa der certo, você fala assim, é para a glória de Deus. E quando não der certo, fui eu, mas também é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus, amém? É para a glória de Deus. Então, as vitórias é para a glória de Deus. Aquilo que parece derrota na minha vida, também é para a glória de Deus. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Rei dos séculos, Ele é imortal, ninguém vence Deus,
Ninguém vence Deus, ninguém. E ninguém mata Deus, porque Ele é a vida. Ele é a vida. Ao Deus único, o Todo-Poderoso, a Ele seja toda a honra, toda a glória, para todos sempre. Quando você ganhar o seu dinheiro, você fala assim: isso aqui é para a glória de Deus. Quando você tiver com a saúde, minha saúde é para a glória de Deus. Quando você for comer na sua mesa lá aquela comida, é para a glória de Deus. Quando você for lá no guarda-roupa, né, e olhar as suas roupas, glória a Deus. Mas tudo para a glória de Deus, né, irmãos? Tudo para a glória de Deus.